Queria desde já agradecer a Deus por essa oportunidade, desejar a todos um ótimo Natal, passado com as nossas famílias, que Deus abençoe cada um. Eu quero trazer uma palavra de reflexão nessa noite, que está em Lucas, capítulo 1. Lucas, no seu capítulo de número 1. Glória a Deus. Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 26. Depois nós vamos para o capítulo 2. Vamos ler primeiro Lucas 1, 26 a 28. Depois nós vamos para o capítulo 2. Que diz: E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E quero ler também aqui o versículo 30 e 31. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graças diante de Deus, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Agora, vamos para o capítulo 2 desse mesmo livro, e vamos ler aqui, rapidamente, a partir do versículo 8. Lucas 2, verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que um anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhe disse: Não temas, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus, dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, assentando-se um deles, os anjos para o céu, disseram aos pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo divulgar a palavra que acerca do menino lhes fora dito. E todos que ouviram se maravilharam dos que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo-as no seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Senhor, aqui está a tua palavra. Nós oramos e pedimos a direção do teu Espírito Santo e a interpretação para trazermos essa pregação para a igreja, Senhor. Abre os nossos ouvidos para entender e ouvir a tua palavra. E após o término dessa palavra, que essa mensagem não saia do nosso coração,
mas que possamos, Senhor, entender e compreender, porque tudo que é pregado, Senhor, tudo que é dito, devemos guardar, como o salmista diz: guardei a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Por isso, dá-nos a direção nessa noite, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero trazer uma mensagem nessa noite, muito objetiva, aproveitar esse tema natalino que nós estamos vivendo, para trazer um sermão acerca com esse tema, por mais que muitos não entendam por que nós vamos ajustar esse tema com a palavra. Então nós vamos tratar disso rapidamente. Porém, antes de nós entrarmos nesse tema, eu quero trazer algumas explicações acerca do nascimento de Jesus. E a primeira coisa é que o Evangelho de Lucas, por que eu escolhi Lucas para trazer essa reflexão? Porque Lucas, ele é mais sólido, ele tem mais informações acerca de como Jesus nasceu. Então, por isso que eu escolhi Lucas, porque tem mais base, tem mais passagens, tem mais contexto, tem uma apresentação de como foi o desenrolar de tudo isso, e eu quero trazer isso para os irmãos. Então, a primeira coisa que nós devemos entender é que bem perto de Maria, que foi concebida em dar à luz ao filho que lhe chamava Jesus, e para quem não sabe, a palavra Jesus e a palavra Josué têm o mesmo significado, porque a palavra Jesus no hebraico, Yeshua, e Josué tem o mesmo significado, aquele que salva. Porém, quando nós trazemos Jesus para o Novo Testamento, a palavra Jesus, nós temos um outro dialeto, que o Novo Testamento é escrito não somente em hebraico, mas em grego. Nós temos a pronúncia Jesus. O que significa isso? Significa Salvador. Então, nós entendemos que quando o anjo entrega para Maria o nome, por isso que eu procuro fazer isso quando prego, trazer o significado, porque nós entendemos por que está aquele nome ali, por que o anjo deu um nome para Maria, e o que significa aquele nome. Aí o anjo dá um nome e nós corremos atrás do significado. Por quê? Porque Jesus, ele veio com o significado do nome dele, salvação. Então o Filho de Deus veio para quê? Para salvar o mundo. Então, na etimologia do nome, já diz o propósito de que Jesus veio para fazer no mundo. Então ele veio para salvar. Por isso que no contexto que nós lemos no capítulo 1, o anjo lhe dá um nome e diz para ela colocar o nome de Jesus. E outros evangelhos, porque ele será grande, no evangelho de Mateus, e converterá muitos dos seus pecados. Então nós já temos o entendimento de qual será o propósito e a missão do Filho de Deus: salvação. O que vai ocorrer também mais quando o Filho de Deus se manifestar? Até porque o ministério de Jesus, ele começa com 30 anos, meus irmãos. Com 30 anos começa o ministério de Jesus. Jesus, quando era pequeno em estatura, ele pregava e ensinava os doutores da lei no templo. Quem não lembra, quando os pais, José e Maria, subiam para a festa junto com ele estava no meio dos doutores ensinando. Quando os pais regressam, dão conta: cadê Jesus? Passam 3 dias procurando e voltam de novo para o templo. Quando encontram, o que ele está fazendo? Está ensinando os doutores da lei. Quando chega lá, a mãe dá um puxão de orelha e ele diz: não sabeis que eu devia estar tratando de negócios da casa do meu pai? Então, ou seja, nós temos o significado do nome Jesus, o propósito e, de início, a chamada dele, que foi chamado, como diz Isaías capítulo 61, um propósito de restaurar os contritos de coração e dar vida
e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então isso se cumpriu plenamente em Jesus. Ele recebeu o nome de Jesus, que era a salvação, e após isso, ele nasceu, ele foi circuncidado, ele cresceu, ele pregou, e com 30 anos de idade, ele começou o seu ministério terreno da terra. Porém, há uma incógnita que ninguém sabe o que Jesus fez desde a mocidade até os 30. A Bíblia não conta o que ele fez. Porém, com certeza, ele fez a obra do Pai. Parado ele não ficou. Porque nós vemos que a missão dele era muito grande. Continuando aqui o contexto bíblico, nós vamos tratar aqui nessa noite, em Lucas capítulo 2, Lucas traz a narrativa para aqueles pastores que estavam no campo. E a primeira coisa que eu quero trazer sobre o Natal é que não há base bíblica para afirmarmos que Jesus, ele nasceu dia 25. Irmão Henrique, por quê? Quero trazer alguns fatores aqui. Se você acompanhar no capítulo 2 de Lucas, com a sua Bíblia aberta, nós vemos aqui, no versículo 8, que os pastores guardavam as vigílias da noite em seu rebanho. Só que se você for em dezembro, exatamente no mês que estamos em Israel, em Belém, onde é a data e o local que Jesus nasceu, sabe qual é a época climática? É o frio. Se lá é frio, então na lógica os pastores não poderiam estar com o seu rebanho, com as ovelhas. Então, na lógica, o que diz o texto bíblico? Que os pastores estavam no campo e guardavam durante as dias da noite o rebanho. Porém, esses pastores foram os mesmos que viram Jesus nascer e receberam o sinal. Porém, se essa época do mês é fria, os pastores não podem estar no campo. Mas o Lucas afirma que na época do nascimento de Jesus, os pastores estavam lá. Então isso deixa claro que nessa época, em dezembro, não tinha pastor nenhum lá, porque é época de frio. E época de frio, qual é o pastor que vai colocar a ovelha no frio? Para quê? Então a primeira defesa é que não é nesse dia. Agora, por que eles colocaram esse dia? E eu fui estudar, já dei muitos estudos sobre isso, mas hoje à tarde, hoje de manhã, né, pude um pouco estar relembrando sobre isso aqui. E em meados do século IV e V, quando a igreja, hoje nós somos a igreja cristã, mas antigamente a igreja era a igreja apostólica romana, ela tinha esse nome, e você pode pesquisar esse nome que eu vou falar agora, que é o imperador Constantino. Naquela época, os irmãos sabem, até foi mencionado hoje pela missionária Ivone na consagração, a igreja cristã, os apóstolos, após Jesus, a igreja, não era considerado como religião. Eles eram muito perseguidos. Não sabem qual foi o fim dos apóstolos. A igreja era muito perseguida. Mas ninguém aceitava a igreja como religião, a igreja cristã. Porém, após meados do século IV e V, quando o imperador Constantino, que está em Roma, assume, ele decreta que a igreja evangélica, os cristãos que estão ali em Roma, essa religião, ela é considerada como uma religião cristã. Ou seja, se é considerada como uma religião, ela pode adorar um Deus, ela pode glorificar um Deus, e assim por diante. Porém, nesse mesmo dia que ele considerou a igreja como cristã, foi no dia 25 de dezembro. Porém, nesse dia 25 de dezembro, era comemorado o dia do Deus Sol, ou o dia do Deus Ra, ou o dia do Deus Tammuz, que era o Deus Sol. Porém, o Deus Sol e os romanos se envolveram com o paganismo. Porém, ele ficou meio que dividido. O que ele coloca então dia 25? Coloca o Deus Sol ou coloca como o nascimento de Jesus? Então ele aproveita o paganismo, que é essa data religiosa, e põe como se fosse o nascimento de uma pessoa. Porém, na cultura cristã e evangélica, isso aqui é importante entender, na cultura cristã e evangélica, dia 25, como é hoje, é considerado o nascimento de Jesus. Porém, para os pagãos, como eu expliquei, que eram os pagãos em Roma,
naquela época, dia 25, era considerado o dia do Deus Sol. É o dia que ele fazia aniversário. Então nós chegamos à conclusão que além de Jesus não ter nascido hoje, o que foi considerado não foi uma festa cristã, mas foi uma festa pagã. Porque o dia de hoje é comemorado pelos evangélicos, mas para outras pessoas e para outras religiões não são. Amém? Então, como nós conciliamos isso com o Natal? Eu quero deixar claro para os irmãos que a palavra Natal, ela vem de natalício, que significa nascimento. Então, Natal significa nascimento. Então, nascimento de quem? Lucas 2, deixa a Bíblia aberta aí, onde nós estamos tratando. Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, e vamos ler aqui, versículo 10 e 11. Olha o que diz Lucas 2, 10 e 11. E o anjo lhe disse: não temas, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Jesus. Então está aqui a palavra Natal. Nascimento. Nasceu Jesus, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Então essa palavra, ela significa nascimento. Então logo, o cristão, na véspera ou no dia de hoje, se ele for fazer assim, ele está comemorando o quê? O nascimento de Jesus, segundo o que está no texto bíblico. Irmão, existe base para isso, para comemorar? A Bíblia vai dizer que quando Jesus nasceu, os anjos fizeram festa. Vamos continuar lendo aqui? Lucas capítulo 2, e vamos ler aqui a partir do versículo 13. Lucas 2, 13. Olha o que diz: no mesmo instante, apareceu com um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. Então, após os anjos saberem que Jesus nasceu, o que eles fizeram? Louvaram a Deus, glorificaram a Deus. Então, a primeira coisa que eu quero trazer sobre o Natal, que se o cristão ele quiser comemorar essa data, ele pode fazer assim, mas ele deve fazer com esse intuito, com o sentido de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Por mais que isso não interessa se ele nasceu ou não, eu trouxe aqui um fato histórico. Mas já que comemoramos como um feriado nacional, aqueles que quiserem podem assim fazer. Eu passei ontem com a minha família, com a missionária Ivani, com a minha esposa, pelo que alguns irmãos passaram. Não teve libertinagem, não teve bebedice, não teve nada disso. Teve comunhão entre família. Pode ver que, e hoje foi um fato interessante que a missionária Ivani trouxe para mim. Depois eu fui ouvir uma pregação, e o que o pastor falou confirmou o que ela me disse. Eu nunca parei para pensar no ponto de vista do Natal nesse sentido. Porque você vê que nesse período, as pessoas trocam presentes, não é isso? Fazem amigos secretos, outras coisas. Mas ela hoje trouxe para mim uma reflexão de manhã que me fez pensar. E é verdade. Porque se formos comemorar o Natal bíblico, quem foi que recebeu o presente aqui? Foi Jesus. Outras pessoas não receberam. Então, na lógica, quem recebeu isso foi Jesus. Se formos analisar o texto bíblico, quem foi que recebeu? Foi Jesus, porque os magos levaram para eles depois. Então, na lógica, o que nós fazemos também é errado. Porque se formos basear nisso aqui, pela Bíblia, vamos pela Bíblia, quem só recebeu foi o Filho de Deus. Aí ela até brincou comigo. E para Deus, o que nós temos dado? Aí foi onde eu fui ouvir uma outra pregação nesse sentido. E o pastor falou a mesma coisa. Isso que eu estou falando, nada impede. Se você quiser dar um presente, eu até recebi ontem, para uma pessoa. Mas estamos falando de um ambiente maior do que nós pensamos. O que significa isso? Comparando a realidade com a Bíblia. Então, pela Bíblia, quando Jesus nasceu, e os pastores ficaram sabendo, e lá no Evangelho de Mateus, quando Herodes
pergunta para os magos que estudavam as estrelas, os astrólogos: olha, aonde vai nascer o menino? Ó, diz a profecia que é em Belém, e tem uma estrela. Então me guie para que eu possa adorar. Quando os pastores chegam, quando os magos chegam lá, eles encontram o menino, e ali levam mirra, levam ouro, incenso, e o adoram, porque eles sabiam quem era aquele homem, quem era aquela divindade, quem era? O Filho de Deus encarnado. Então eles levaram presente. Só que se formos trazer um estudo desde Gênesis a Apocalipse, era normal os reis da terra receber honrarias, presentes, riquezas, tronos. Era normal levar algo para o rei. Você vê que quando Naamã, que era um centurião, ele tinha lepra, mas com ele não só tinha lepra, tinha as riquezas. E ele foi levar para Eliseu. Ó, tá aqui, ó. Não, fica com o teu dinheiro e com a tua prata. Tá aqui. Era normal. Porém, nós vemos hoje nessa época pessoas se confraternizarem, estarem em família, e isso é algo bom. Porque nós devemos estar com a nossa família. Mas se formos analisar o texto bíblico, a única pessoa aqui que foi beneficiada foi Jesus, porque é para ele, né? Se é o dia dele, então o que nós fazemos converge tudo para a honra e para a glória do Senhor. A segunda coisa é que além dos anjos glorificarem e fizerem festa após o nascimento de Jesus, eles também convidaram os pastores. Está aqui em Lucas capítulo 2, a partir do versículo 14 e 15. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, assentando um deles, o anjo para o céu disseram aos pastores, uns para os outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado numa manjedoura. Eu acho interessante, né, que quando chega nessa época, eu especificamente, quando eu fui para a Bahia com o pastor, e lá na praça, lá tem, né, a igreja matriz, e tem um presépio bonitinho montado, né, um cercadinho, um menino Jesus, né, ali montado no presépio, o jumento, aqueles animaizinhos tudo ali, e os pastores no meio do menino. Isso é uma forma, eu acho muito interessante, né, e quem faz muito isso, né, a gente sabe que a igreja católica faz muito esse tipo de apresentação, mas eu acho interessante essa apresentação porque traz luz para nós, mais ou menos como foi o encontro dos magos com Jesus. Então tem aquele menininho todo envoltado nos panos ali, né? Porque naquela época não tinha fralda, não tinha essas coisas. Então por isso até a forma que era feita, o Lucas explica. O anjo vai encontrar o menino envoltado nos panos, os pais vão estar lá, até porque o nosso Salvador, a quem nós comemoramos dia 25, ele não veio num trono, ele não veio montado em um jumento, ele não teve, para os irmãos terem ideia, as hospedarias estavam lotadas nessa época, não tinha nem espaço para ele nascer. Aonde ele nasceu? Num estábulo, aonde havia ovelhas, aonde havia jumentos, um lugar que cuidava de animais, mas foi num lugar simples e humilde que o nosso Salvador nasceu. Olha, irmãos, a forma que o nosso rei veio. E o profeta Isaías falou: eis que o teu rei vem montado em cima de um jumento. Então nós vemos que nós podemos aproveitar a data do dia 25 como uma forma de, não só de festejar com a família, mas de reflexão sobre o que ele fez, por que ele nasceu, o propósito que ele fez, sabendo que muitas pessoas não sabem disso que estamos falando aqui, e não fazem dessa forma, porque nós sabemos que há pessoas que preferem aproveitar isso para fazer libertinagem, para fazer coisas que são erradas, né? Muitos casamentos acabam porque muitas pessoas abandonam a sua família. O que mais eu escutei ontem no meu serviço, né? A noite vai ser pouca. Eu sei que eu vou voltar para casa, não sei se eu volto vivo, se eu volto na consciência, eu vou para o baile. Por quê? Porque as pessoas aproveitam uma data que não sabe o sentido para fazer libertinagem. E é isso que a pessoa gosta. As pessoas que estão no pecado,
gostam de libertinagem. Que é o quê? Fazer sem ter consequência nenhuma. Amanhã a gente vê o que faz. Só que esse feriado que foi estipulado não foi feito para isso. Foi feito para adoração ao nosso Deus. Agora, essas pessoas que não sabem disso, elas perdem as bênçãos. Porque aqui no Lucas capítulo 2, eu quero ler aqui com os irmãos, falam de coisas que aconteceram também. Olha o que diz. Versículo 17. E vendo divulgar a palavra que acerca do menino fora dito, e todos que ouviram se maravilharam dos que os pastores lhe diziam. Mas Maria guardava todas as coisas, conferindo ao seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. Então veja, no período festivo, na comemoração do nascimento de Jesus, foi um momento feliz, foi um momento de glória, foi um momento de alegria, e foi um momento onde as pessoas estavam reunidas para o quê? Para exaltar e glorificar ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora nós vemos, como eu falei agora há pouco, que as pessoas que não têm entendimento, eu não estou falando para quem não é crente, para quem está fora. Para nós que estamos aqui, nós passamos com a nossa família, passamos reservado, glorificando a Deus da forma que passamos, e Deus recebe. Mas tem pessoas que estão lá fora, ou estão afastadas, ou estão em outra situação, que não sabem disso, e não entendem da mesma forma que nós entendemos. Então, você vai ver pessoas fazendo coisas extraordinárias, você vai ver pessoas comprando um excesso de bebidas. Eu trabalho em mercado, eu posso falar isso, porque nessa época, se não ter ideia, isso foi tão planejado, não no sentido de ser uma adoração a Deus, mas para o comércio, que essa época é a época que mais vende. É a época que as empresas mais lucram. Eu falo porque eu trabalho em mercado, então eu sei o que acontece. Eu sei das metas. Então as metas, elas atingem. Se por exemplo, um setor normalmente no mês vende 30 mil ou 30 milhões, por exemplo, agora num serviço que eu trabalho tem açougue. E com certeza para outra semana a meta vai dobrar. Porque ano novo é outro tipo de alimentação. É carne, é churrasco, é variado suíno. Então com certeza a meta vai subir. Por que vai subir? Porque as pessoas sabem que as pessoas vão atrás disso. Agora eu te digo, não é errado você ir atrás dessas coisas. Mas por que essas pessoas também não vão atrás de Jesus? Por que essas pessoas não procuram Jesus? Porque Jesus, como eu disse a explicação, foi colocado como se fosse um ícone no meio disso tudo. Sendo que na verdade a gente sabe que as pessoas não estão nem aí para o dia de hoje. Essa é a realidade, meus irmãos. Essa é a realidade do mundo. Não estou falando para nós cristãos, do mundo. Porque as pessoas, na época de Noé, que diz Mateus 24, elas faziam o quê? Casavam e davam-se casamento, comiam e bebiam. As pessoas não estavam nem aí para o dilúvio. Até no dia que Noé entrou na arca e Deus mandou a chuva. Então, ou seja, na época de Noé, que Deus já estava avisando para Noé fazer a arca, ninguém estava nem aí. O que as pessoas estavam fazendo? Casando, comemorando, bebendo. Não estou nem aí para amanhã. Por quê? Porque as pessoas, por terem a natureza caída, a tendência é estar indo para onde há o pecado, aonde há as coisas do mundo. Mas nós sabemos qual que foi a consequência. Após Noé entrar na arca e os animais, Deus fechou a porta. E quando Deus fecha a porta, ninguém abre, viu, meu irmão? Às vezes a gente fala assim, que Deus abre porta. Deus abre, mas se ele fecha? Eu quero ver qual era o homem que abria aquela arca. Não tinha nenhum, irmão, nenhum chaveiro. Porque foi o próprio Deus que fechou e abriu. Então, isso que eu trago para os irmãos é mais uma reflexão para nós entendermos o que estamos tratando, o que as pessoas estão comemorando. Às vezes tem pessoa que pode até falar, nossa, você vai para a igreja hoje, não sei o quê. Às vezes pessoas, como eu posso trazer uma explicação? Às vezes as pessoas não entendem a dimensão de como estar, como aqueles magos estavam, como os pastores estavam,
Como é que eles estavam? Diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os magos estavam com mirra, ouro e incenso, porque eles sabiam quem era aquele menino que estava na manjedoura. Então veja, irmãos, que o nascimento de Jesus trouxe festa para os pastores que estavam vendo e acompanhando aquela estrela, e os anjos que glorificavam, porque na cidade de Belém, de Davi, vos nasceu o Salvador. Irmão, que alegria, que glória. Eu queria estar nessa festa, né? Mas pena que nós não vivemos naquela época. Mas não foi uma festa completa, né? Mas eu imagino a alegria dos pastores, dos magos, estarem diante do Salvador encarnado. Porém, apenas ali um bebê recém-nascido. E aonde nós lemos aqui em Lucas que Maria ocultava tudo isso no seu coração. Por que ela ocultava tudo isso? Porque Maria, irmãos, quando ela recebeu essa graça, ela é chamada de agraciada, de receber Jesus, não foi de uma relação entre o marido e mulher. Até porque Jesus teve outros irmãos, que foi de uma relação física entre homem e mulher. Mas Jesus, ele foi fruto do Espírito Santo. E Maria tomou um susto, porque ela falou para o anjo: eu não tenho marido. Não, mas o que vai nascer de ti vai ser do Espírito, vai ser gerado. Então, Jesus, ele é o fruto gerado do Espírito Santo de Deus. Tanto que ele não foi concebido em pecado. Ele é um fruto do Espírito Santo de Deus. Por que ele é um fruto do Espírito Santo de Deus? Porque quando ele veio ao mundo e pregou o Evangelho, nele não tinha culpa, não tinha pecado, não tinha nenhuma dívida. Até Pilatos disse: eu não acho nada nesse homem, não tem culpa nenhuma, porque o nosso rei, ele veio em espírito e em carne, o nosso Salvador. E eu quero ler também com os irmãos aqui ainda em Lucas 2, aqui as boas novas que o anjo e Lucas estavam anunciando através do nascimento de Jesus. Versículos 6 e 7. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias em que havia de dar à luz. Deu à luz o seu filho primogênito e envolveu em panos, e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, até o processo de nascimento de Jesus foi complicado. A gente sabe que quando estoura, né, a bolsa da mulher e sai aquele líquido, as mulheres e os maridos, as pessoas correm depressa, né, para aquela criança não digerir aquele líquido e não se sufocar, né, porque a criança, quando ela está no ventre da mãe, ela se alimenta por aquele cordão que faz a ligação para que aquela criança se alimente. Porém, quando aquilo é rompido, a mãe já corre às pressas para que a criança não sufoque aquele líquido. Porém, a Bíblia diz que perto, olha o detalhe, de Maria dar à luz, está aqui no versículo 6 e 7. Estando ali, e se cumpriram os dias em que havia de dar à luz, e deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Então, não havia para onde dar à luz, para onde o parto acontecer. Então o que eles fizeram? Fizeram ali, foram numa estalagem ali no estábulo, e ali foi o lugar em que o nosso rei nasceu. Então, irmãos, que algo maravilhoso e glorioso. Foi algo simples? Foi algo simples. Mas Deus preparou todas essas coisas para que o menino Jesus nasceu. Então veja que podemos aproveitar sim o nosso 25 para adorarmos a Deus, estarmos na presença de Deus, agradecemos a Ele porque Ele nasceu. Irmão, por que você está falando por que isso? Ele nasceu. Porque Jesus é uma das maiores promessas ao mundo, irmãos. É a pessoa mais importante ao mundo. Se Ele não viesse, quem ia redimir a humanidade? Quem salvaria a humanidade dos seus pecados? Nós devemos todos de agradecer porque Ele veio ao mundo para trazer vida eterna. Agora nós vemos que também
essa história, aqui eu já estou me aproximando para o término, ela teve um pano de fundo que nós temos também totalmente diferente. E foram algumas adaptações nessa festa. Né? Colocaram um homem que no período dessa festa dão presentes para as pessoas. Porém, se você buscar a origem desse homem, esse homem que se chamava Nicolau, ele era dos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, justamente nesse dia, ele distribuía presentes. Então, na nossa região brasileira, o que eles fizeram? Adaptaram uma pessoa, colocaram uma roupa, uma vestimenta, e ali ficou um dia também totalmente voltado para presente. Mas se o sentido original é o quê? É o nascimento de Jesus, o mundo sempre vai distorcer a forma original, colocando outras coisas. Então, por exemplo, nós vivemos em um mundo onde é complicado você ensinar coisas hoje. Porque nós vivemos em um mundo cheio de informações verdadeiras e falsas. Então devemos ter sabedoria na hora que formos ensinar os nossos filhos até essas coisas. Né? Até essas coisas devemos ter sabedoria e graça a Deus. Porém, nós devemos entender que o mundo sempre vai distorcer aquilo que foi criado para ser algo sentido original. Quer ver a prova disso? Quando nós chegamos em abril, nós temos um feriado muito importante no Brasil, que é a Páscoa. E na Páscoa, como nós não somos judeus, lá em Israel vai comemorar a saída do Egito, como eu expliquei aqui para os irmãos. Lá em Israel vai comemorar a saída do Egito. Nesse dia de Páscoa, os mercados é fechado, tudo é fechado, os aeroportos são fechados, porque só pode vender aquelas comidas que é vinculada à ceia ou à Páscoa. Ervas amargas, cordeiro, pão sem fermento. Lembra desses? Isso é a Páscoa judaica. Porém, que no Brasil, qual é o símbolo que colocaram? O coelho com os ovos. Porém, você vê que as pessoas sempre distorcem uma coisa que Deus cria para uma coisa voltada para o comércio ou voltada para o paganismo. Tanto que nós sabemos que existem seitas, e uma bem forte aqui no Brasil, que não comemora festa nenhuma, nem festividade nenhuma. E uma vez um rapaz lá, por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia, eu fico bem esperto com essas coisas. Sabendo já disso, ele chegou do meu lado lá. Eu falei, rapaz, essas festas aí, né, o pessoal compra essas coisas, o chester, né, para comemorar. E você, vai comprar? Não, não comemoro não. Mas já sabia disso aí, porque eu já estudei a seita deles, já sabia. Porém, eu fiz essa pergunta e ele me falou, mas depois que termina eu compro. Eu falei, pô, mas qual que é a diferença? É por causa do dia? É porque depois que passa as festas eu vou lá e compro. Pô, uma coisa, igual eu gosto de panetone. Eu não comprei ainda, porque eu estou esperando abaixar o preço do meu serviço para me pegar mais barato. Mas, se eu fosse de uma igreja que proibisse comer panetone nesse dia e falasse assim, depois está liberado, não tem lógica nenhuma. Eu seria hipócrita. Então, eu falei para ele, pô, mas por causa de um dia tu não vai comprar? Não comemoro. Aí depois eu compro. Então a gente vê que tem pessoas que até nisso elas não têm entendimento. E se você conversar com essas pessoas que entendem um pouco da Bíblia, da forma que eles entendem, você vê que nem o próprio aniversário deles eles podem comemorar. Comemorar feriado, nada, zerado, sem festa, sem nada. Então nós devemos muitas vezes até estar atentos, porque muitas vezes nós vamos encontrar pessoas assim, né? Que não vão nos incentivar a estar adorando a Deus nesse dia, comemorando o nascimento do nosso Salvador. Agora, para nós finalizarmos aqui, falta 5 minutos para 8h20, que é o horário que nós temos que passar, estipulado pelo pastor. Quero dizer a última coisa aqui, para nós concluirmos essa mensagem, é que o nascimento do Senhor Jesus, ele é o início das promessas vindouras. Foi falado muito no culto dessa noite, preste atenção, sobre a mansão celestial, aquilo que Deus preparou para nós, aquilo que está para nós após o arrebatamento da igreja.
Eu quero dizer para nós, irmãos, que para mim é uma satisfação imensa estar na presença de Deus desse 25. E ontem, quando eu estava comemorando com a minha família, né, eu fiquei muito feliz porque esse Natal desse ano foi um especial para mim. Porque fazia mais de 20 anos, né, mais de 20 anos que a minha avó, que mora em Minas Gerais, não vinha para cá. E essa jovem que está sentada atrás da Ivani é minha prima, que veio de lá também. E fazia mais de 20 anos que eu não via eles e não via a minha avó. Então, a última vez que eu passei o Natal com a minha avó, a minha outra avó era viva. E hoje ela dorme no Senhor, que foi a avó que me criou nos caminhos de Deus. Porém, quando ela morreu, eu nunca mais vi eles e eles nunca mais vieram para cá passar o Natal. Porém, quando eu fiquei sabendo que eles iriam para cá e passariam o Natal, eu quase me emocionei, porque fazia 20 anos, mais de 20 anos que não passava o Natal em família. E essas festas têm esse significado: família, paz e amor. Família, paz e amor. Ah, o mundo vai piorar, mas a gente que temos bons costumes, não devemos nos estragar por quem já está perdido no mundo. Devemos conservar bom costume, de estar com a nossa família, de estar ao lado da nossa família. É claro que nós devemos separar as coisas também. Porém, no momento em que estava com a minha família, me alegrei, glorifiquei a Deus e exaltei o Senhor, porque o Rei dos Reis e Senhor do Senhor veio até esse mundo, se fez carne, morreu pelos meus pecados, e hoje eu posso dizer que, como foi cantado, nós somos livres porque o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores nasceu. Então reflita sobre isso. O teu Rei nasceu, veio ao mundo, veio e trouxe esperança para todos nós. Agora, nós sabemos que há outras pessoas que talvez amanheceram hoje com outras perspectivas. Outros morreram, outros amanheceram já sem ter esperança, outros amanheceram com problema. Mas graças a Deus que nós amanhecemos bem e estamos aqui hoje na presença de Deus, louvando a Deus, exaltando a Deus, se alegrando, porque assim como os anjos comemoraram o nascimento de Jesus, assim nós estamos com a nossa família, estamos aqui com a nossa família espiritual, mais uma vez, para comemorarmos esse dia e estarmos na presença do nosso Rei. Então, irmãos, eu sei que hoje até meia-noite é 25, e eu não sei o que você vai fazer depois do culto, mas aproveite para estar com a sua família, aproveite para abraçar, aproveite para dizer que ama, aproveite para dar um beijo, aproveite. Sabe por que eu falo isso? Porque eu não sei o dia da manhã, ninguém aqui sabe. Porém, essas festas trazem muita reflexão para nós. Parentes vêm de longe, vão embora, e nós não sabemos quando vamos rever. E temos que aproveitar o máximo, sugar o máximo. Eu já trouxe até minha prima aqui para ir para a igreja, né? Ela quarta-feira está animada para ir para a praia, porque em Minas Gerais não tem praia, então ela está animada para conhecer a praia aqui. Então, temos que aproveitar, porque a família é Deus que deu, irmãos, que é um projeto. Amém? Eu gostaria que você ficasse de pé, chamar já o pastor aqui para passar para ele. São 8h19 e eu quero fazer uma oração em agradecimento a Deus pela vida dos irmãos que estão aqui. E louvar a Deus por cada um, pela vida de cada irmão. Vamos agradecer a Deus. Senhor, nós oramos e te agradecemos por esse estudo, Senhor, por essa palavra, por essa mensagem sobre o nascimento do nosso Senhor. E ficou claro em Lucas capítulo 2 que o Rei dos Reis nasceu, e os anjos ali o adoraram, glorificaram, levaram presentes, mirra, incenso, porque o Senhor nasceu. E louvamos a Deus porque o Senhor se fez carne e veio a esse mundo para salvar a nossa vida. Sabendo, Senhor, que nós estávamos perdidos nesse mundo sem ter a salvação. Aí o Senhor diz em João 3,16 que o Senhor amou o mundo de tal maneira, mas de tal maneira, que deu o seu único Filho.
aquele que nasceu em Belém, na manjedoura, pequenininho, enrolado, envolto em panos. Por que o Senhor enviou o seu único filho? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vai dizer o Evangelho de Mateus, que Senhor, enquanto o Senhor estava nascendo, Herodes mandou dissipar todos os meninos de colo. Procuraram matar, Senhor. Porém o anjo lhe avisou para fugir para o Egito. Porque o Senhor era uma promessa de salvar a humanidade. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor enviou o Salvador para salvar e redimir a humanidade dos seus pecados. Obrigado por esse culto. Obrigado pelos irmãos que ouviram essa reflexão, Senhor. Que possamos aproveitar o nosso Natal, o Natal bíblico, com a nossa família, Senhor, louvando e engrandecendo o Teu nome. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. E amém. E as palmas engrandeçam o Senhor.